Beleza, galera? Dia 29 de novembro de 2018. Primeiro, saiu hoje de manhã. Campanha de Natal da Perdigão considerada racista causa polêmica. Causou polêmica nas redes sociais uma propaganda que a Perdigão fez. Por quê? Porque colocou uma família supostamente rica e branca sendo a auxiliadora de uma família pobre e negra, segundo a polêmica aqui. Então começa lá a propaganda, vou deixar o link aqui na descrição, lógico, assista lá, 30 segundinhos, rapidinho. Tá lá, uma família, tal, bem de vida e tal, e aí o moleque pergunta pro avô, o que é generosidade? E aí o avô fala, generosidade, tal, explica. E aí ele fala que a cada peru lá, o Chester lá, que eles compram, uma outra família necessitada é ajudada. E aí na hora que tá falando que essa família é ajudada, mostra essa suposta família. E aí é engraçado que na reportagem eles falam que a polêmica foi porque a família é branca, aliás, a família pobre é negra. E aí se você olhar as fotos lá, tem um moleque lá que é mais branco que eu. Então eles colocaram uma mistura ali de branco com negro. E aí falam o seguinte, que também foi ruim porque colocaram negros e tal. E a residência deles é mais simples e decorada de forma humilde. Mas peraí, se ele já tá falando que o peru lá, o Chester, é pra ajudar uma pessoa necessitada, vai querer que a casa seja totalmente linda e maravilhosa e enfeitada? Ele tá retratando justamente isso, o comercial, que a pessoa que compra lá o Chester vai ajudar uma outra que necessita. Se necessita, não tem dinheiro para deixar a casa toda nos trinques. E outra, não é desmérito para ninguém não ter a casa toda enfeitada do jeito que eles estão falando aqui, não. Então eles tentam inverter totalmente a situação. Eu achei que não tem nada a ver, a propaganda não tem racismo, coisa nenhuma, e fica nesse blá blá blá. E aí, se fosse o contrário, tivesse colocado uma família rica negra ajudando uma família pobre branca, o que tem a ver uma coisa com a outra? Esses movimentos esquerdistas aí é a pior escória que tem, porque eles que jogam um contra o outro, é sempre assim. Se tivessem feito ao contrário, sendo a família branca a pobre e a negra a rica, também iam dar um jeito de falar e fazer sempre essa intriguinha um contra o outro. Quando aquele palhaço daquele babaca falou que pediu dinheiro lá para comprar um MacBook porque não podia ficar atrás dos brancos e já fez vários discursos contra os brancos, aí essa militância não fala nada. Bando de hipócrita, palhaço. E aproveitando o embalo dessa cambada aí, saiu uma reportagem hoje falando o seguinte: participantes se preparam para o concurso de Miss e Mister Albinismo no Quênia. Então lá no Quênia eles estão armando um concurso em que albinos participarão. Ou seja, se ele é albino, ele é branco. E eu sempre fiquei nessa dúvida. Quando esse pessoal defensor de cota racial, eles falam que os negros, eles falam a respeito do tom de pele. Eu sempre fiquei nessa dúvida. Será que estão falando da origem da pessoa ou simplesmente da cor da pele? Porque se for só da cor da pele, o discurso deles vão pro buraco, porque o albino na verdade é branco. É a mesma questão do Michael Jackson. O Michael Jackson nasceu preto, ficou branco. E aí, mereceria cota ou não? Agora, se eles falarem o seguinte, falam assim, não é o tom da pele não, é as origens. Tudo bem, se você fizer um exame de sangue, você vai ver que tem gente com a tonalidade de cor minha que tem mais elementos de origem negra no sangue do que uma pessoa que tem a pele negra. E aí, de qualquer forma, das duas maneiras, o discurso desse pessoal que gosta de jogar um contra o outro aí, que são os maiores racistas que nós temos, de qualquer forma, os discursos deles não se fundamentam, não se sustentam. É uma lorota, uma palhaçada e tem que se lascar. Próxima notícia. Saiu publicado hoje o seguinte: 8 hábitos que deixam os millennials estressados, ou seja, a nova geração, né? E aí eles vão colocar aqui: dormir mal, pular as refeições, tomar café, ficar muito tempo sentado, o telefone celular, não ter horário, televisão, sair com pessoas ansiosas. E aí, segundo a reportagem, ele vai dizer o seguinte: segundo a Associação Americana de Psicologia, os millennials experimentam mais estresse e são menos capazes de administrá-lo do que qualquer outra geração. Na minha singela opinião aqui, o problema da geração nova foi justamente essa superproteção aí. Distanciamento dessas pessoas do que é eterno, do que é clássico, do que é religioso, do que é espiritual, e a inclusão dessa nova geração num mundo totalmente virtual e cheio de ideologias. Por exemplo, a pregação do que o importante é ser feliz, o importante é você ser de um jeito ou de outro, a grana fácil, o sucesso fácil, a proibição de trabalhar, né?
quando é jovem, a ambição dos pais em achar que dinheiro vai trazer mais felicidade do que o tempo desprendido com o filho. Então você tem vários fatores que prejudicam a nova geração. E eu, sinceramente, fico muito preocupado, porque a reportagem, infelizmente, tem razão. Essa nova geração nossa não está acostumada com frustração. Eles não conseguem se frustrar. E isso causa problemas internos graves. Vocês lembram aí do cidadão lá que foi se alistar lá no estado do Amazonas e aí estava reclamando do calor e tal. Olá, gente. Nós estamos aqui neste momento na 34ª Junta de Serviço Militar aqui de Manaus. E o serviço que a gente encontrou aqui foi um serviço de péssima qualidade. Estávamos até aí 15 minutos atrás expostos ao sol muito quente, muita reclamação, inclusive a imprensa já se fez presente aqui. Aqui onde eu tô tá um bafo do caramba, um calor danado. Eu tô aqui gravando naturalmente. Então parece que é uma geração treinada para não se frustrar. E a gente tem que levar em conta que a frustração é muito importante, porque a frustração vai preparar o caráter da pessoa lá na frente. Então temos que ficar muito ligados sim com o que anda ocorrendo com essa geração aí. Geração na qual é muito influenciada por redes sociais e por canaizinhos de bando de vagabundo aí que eu vou falar agora na próxima reportagem. A próxima reportagem foi o seguinte: a Malhação ganhou um prêmio e isso me deixou muito feliz, porque ela conseguiu ter o pior desempenho em 18 anos de exibição. Isso é maravilhoso, porque a Malhação ela serve para formar idiotas. Vocês, não sei se vão lembrar, mas recentemente teve um episódio que eles colocavam um policial militar sendo racista contra um estudante lá, e colocam várias palhaçadas lá, ideologia de gênero a rodo, viadagem, bissexualismo, tudo que você possa imaginar de promiscuidade, porcaria tem lá. Então é maravilhoso eu ver isso aqui. Por quê? Porque ou eles mudam um pouco esse contexto, eles veem, vamos ter prejuízo aqui, ou acaba de vez com essa programação e tenta colocar uma outra, pelo menos um pouco melhor no lugar. Isso é importantíssimo, esse desempenho ruim deles, porque isso demonstra que a sociedade brasileira não engole mais qualquer palhaçada, qualquer picaretagem dessa aí. Vocês têm que lembrar que as nossas crianças e adolescentes hoje em dia têm acesso a muita informação, principalmente aí através do YouTube. E a partir do momento que a pessoa descobre que ela está sendo enganada, ela fica revoltadíssima com quem a enganou. E aí eu entro aqui no assunto do complô que foi formado pelo PC Siqueira, pelo Cauê Moura, pelo Felipe Neto e pelo Castanhari contra o Nando Moura, mas também contra toda a direita. Então, o discursinho desses caras já não colam mais. Eles já perderam a predominância nas redes sociais. Eles já não são os suprassumos dos assuntos que existem no mundo. Podem reparar aí o vídeo que o PC Siqueira postou lá desmascarando o Nando Moura, que inclusive teve o apoio da Manuela Dávila, e aí é bom que a gente vê que o Nando Moura está no caminho certo. Ele tem mais dislike do que like. Mesmo tendo esse complô aí, que se você juntar todos esses canais aí que eu acabei de citar, eles vão ter muitos inscritos aí, milhões de inscritos. Ou seja, você percebe que eles não têm comprometimento dos inscritos em defendê-los. Por quê? A maioria desses inscritos deles aí devem ter se inscrito quando eram crianças, e aí o tempo passou, viram que eles estavam sendo enganados e simplesmente pararam de acompanhar. Mas consta lá como inscrito. Então vocês veem que eles têm uma taxa baixíssima de comprometimento aí dessa galera que os acompanha. Com isso eu encerro, forte abraço e até a próxima.